Muito bem, estamos aqui mais um dia para estudar sobre batalha espiritual. Hoje, um dia especial aí, a gente está, vendo temas importantes que se referem à questão da batalha espiritual. E hoje, especialmente aí, é um pouco mais cedo, porque a gente anda profetizando aí por 12 dias nesse começo de ano, para que a gente venha estar rompendo para esse ano que nós estamos entrando. Então, o tema de hoje é um tema muito especial, onde eu quero abordar a questão da batalha espiritual de alto nível, que é quando a briga fica intensa, quando a coisa fica mais forte nesse sentido. Então, eu quero que você perceba isso. E daqui a pouco o que está acontecendo na tua vida é algo que envolve uma guerra de alto nível. Quer dizer, você diz, eu estou batalhando, eu preciso me armar, eu estou lutando, mas não estou conseguindo vencer. Então você vai hoje aprender comigo algumas características de uma batalha de alto nível e como você vai operar nesse tipo de confronto. Tá preparado? Então nós vamos para o livro de Daniel. O pessoal que está entrando aí vai compartilhando esse vídeo também, porque é necessário que a gente venha estar entrando junto aqui. Eu estou transmitindo só aqui, hoje não estou transmitindo por outros canais, mas depois eu vou postar lá mais tarde, para a gente estar podendo compartilhar via a YouTube. Aí o pessoal que tem que se inscrever lá, se inscreve no meu canal lá do YouTube, não perde de estar recebendo assim os outros vídeos e assistindo toda a série de batalha espiritual. O que eu tenho me proposto a fazer nessa série de batalha espiritual? Eu tenho me proposto a trazer o vinho novo, aquilo que você pode usar agora para a tua vida, você entende? Eu sei que tem muitos estudos de batalha, muitos autores que falam sobre guerra e batalha espiritual, mas eu tenho me proposto a fazer aquilo que você pode utilizar hoje na tua vida, não só como um estudo teórico que fica lá, agora eu sei sobre guerra espiritual, não, aquilo que você pode utilizar na tua vida. Então, para mim é muito importante nesse sentido. Então, vamos lá para o livro de Daniel, no capítulo 10, é o texto clássico, onde Daniel ele jejua por 21 dias. E nós estamos fazendo esse jejum de 21 dias nesse começo do ano. Então eu quero que você compreenda e possa usar isso na tua própria vida. O pessoal que está entrando aí, estou vendo aqui, acompanhando pelo chat, as postagens. Então assim, quando Daniel ele começa a ter essas revelações, Daniel passa por alguns reinos, o reino Medo e o reino Persa. Então ele consegue ver, tá dentro de um cativeiro, que o povo de Israel foi levado ao cativeiro, e ele consegue então ver e perceber essa luta que se trava por uma revelação. Olha só interessante, o que é a luta por uma revelação. Então, no capítulo 9 do livro de Daniel, estou com a minha Bíblia aqui aberta, para a gente poder estudar sobre isso. No capítulo 9, é interessante porque ele está aqui, capítulo 9, versículo 1. No primeiro ano de Dário, Então o rei era Dário, filho de Assuero, nação dos Medos. Beleza, Daniel então estava aqui, ele foi constituído rei, e Daniel, no versículo 2 diz, no primeiro ano entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram 70 anos. Exatamente. Jeremias avisou, Deus falou, vai ser 70 anos, prosperem, vão adiante, façam suas vidas, porque daqui a 70 anos eu volto a visitar vocês. Então, aconteceu o seguinte, ele voltou o rosto para Deus, Daniel começou a orar, no capítulo 9 do livro de Daniel. Orou ao Senhor, clamou, pediu, se humilhou, pediu pelos pecados das nações, fez tudo o que devia. Lá no versículo 23 diz, eu vou ler um pouco antes aqui, eu vou ler no versículo 20 do capítulo 9. Estando eu ainda falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançando minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu ainda falando em oração, um homem que eu tinha visto na minha visão a princípio, Gabriel, veio voando rapidamente, tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Olha só que interessante. Então ele fala que ele estava orando, clamando a Deus, buscando a Deus, e veio voando então o anjo que ele conhecia, que era Daniel, o anjo mensageiro. Olha só como vai ficar interessante isso. Bom, então Gabriel fala com ele. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem de onde? Do trono.
Ah, que maravilha isso. Que forte isso, que interessante isso. Saiu a ordem, né? E eu vim para te declarar, porque és muito amado, presta, pois, atenção à palavra e entende a visão. Então, o anjo começa explicando a questão das 70 semanas, certo? Que estão determinadas sobre o povo da cidade santa. Interessante que Daniel, ele disse que leu no livro, certo? Que o número de anos, era lá no versículo 2 do capítulo 9, eram 70 anos. Mas agora, o anjo traz uma revelação profética de 70 semanas de anos. Olha só que interessante. Que coisa bem profética isso. Então o povo foi levado cativo pela Babilônia, Jeremias tinha avisado que havia esse cativeiro, eles então vão cativo, Daniel está lá cativo, e Jeremias fala, 70 anos vai durar o cativeiro de vocês, eu voltarei para buscar vocês. Mas isso era um reflexo, além de uma profecia que se cumpriria em 70 anos, também uma profecia que determinava que de Daniel até o final dessa visão, dariam 70 semanas de anos. Olha aqui, ó, que interessante isso, né? Então, essas 70 semanas de anos, né, o que acontece com elas? Acontece o seguinte, ele começa a explicar. E na explicação dele, você vai ver que existe até 69 semanas que vão se cumprir até o Messias. Eu não vou falar sobre isso, porque ele fala aqui, ó, no versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, são 7 semanas e 62 semanas transcorrerão. Então, 62 semanas com mais uma semana, né? Aqui com 7 semanas dá 69. Eu não vou explicar isso agora, mas vou dar uma palhinha, né? Para você entender o sentido da revelação. Então, 69 semanas não fecha 70 semanas, fica devendo uma semana. Então, até o Messias fechou 69 semanas proféticas de um fim de tempo, dos tempos, né? O pessoal gosta de estudar sobre o fim dos tempos, o fim do mundo, quando é que vai ser, qual é a data. Não se sabe a data, então vai ser perto de quando, né, aproximadamente. Então aqui ele dá essa palhinha, né? 69 semanas até o Messias. Quando o Messias nasce, congela tudo, para tudo. E quando o Messias morre e ressuscita, ele abre a porta para o povo gentil. E essa profecia é para o povo de Israel, ou seja, está faltando uma semana para se cumprir, né, uma semana profética, que são 7 anos, para se cumprir para o povo de Israel ainda. Então, essas 7 semanas, essa uma semana, ela vai se cumprir na vinda do anticristo. Seria o tempo da tribulação, você entende? Da tribulação, da grande tribulação, que são 7 anos. Por isso que alguns creem, alguns teólogos creem, eu particularmente também creio assim, que nós não vamos fazer parte disso, nós vamos ser arrebatados, certo? E aí vai começar a contar então os 7 anos finais da tribulação e grande tribulação. Você fica faceiro quando eu digo isso, né? Ufa, pastor, que bom que eu não vou estar aqui junto, apóstolo. Eu vou me embora, né? Em nome de Jesus, que seja assim, né? Porque ninguém quer passar essa grande tribulação, certo? Porque são dias que a terra nunca antes passou. Mas eu quero destacar para você uma coisa interessante, né? Tá? Uma coisa muito interessante. Então, se situou aí, posso encerrar esse parênteses que eu abri para falar dessa última semana. Então, 69 semanas se cumpriu até o Messias, desde o cativeiro, conforme diz aqui o texto, foi a revelação que o anjo Gabriel trouxe a Daniel, e agora essa última semana ficou em débito aí, precisa se cumprir nesses 7 anos. Né? Com Israel, especificamente com Israel. Por quê? Porque a profecia foi dada para Israel, certo? Não para os gentios. Mas alguns outros teólogos, uma linha de teólogos diz que não, que nós vamos entrar junto com Israel nessa aí, né? Só que a tribulação fala de 144 mil israelenses, então eu não teria chance também de passar por alguns processos, porque eu não faço parte de Israel. Então eu ainda fico nessa fé do arrebatamento que está às portas, os sinais estão acontecendo, as coisas estão acontecendo, e uma coisa que vai acontecer que eu não quero que você se admire, né? Que vai acontecer, escuta que eu vou te dizer como uma palavra profética, para que você não se escandalize, não deixe com que isso, né, não deixe com que o pessoal está escrevendo aqui, eu quero ser arrebatado. Então vamos em nome de Jesus, né, vamos todos ser arrebatados. Né? Deixa eu te explicar uma coisa, nesse tempo Deus está purificando a sua igreja, está ensinando as armas de batalha, as armas de guerra, mas também as armas de humildade e quebrantamento. Porque não adianta eu ser um guerreiro orgulhoso e arrogante. Eu tenho que ser um guerreiro quebrantado.
que vai acontecer nesses próximos dias que você vai ver nesse ano de 2021? Escuta o que eu vou te dizer. Haverão muitos escândalos. Escândalos no meio da igreja. Você não se assuste disso. E por favor, não critica, né? Não critica. Então, essa é o que vai acontecer. Por que eu digo não critica? Porque nós não estamos aqui para julgar o servo alheio. Acontecerão escândalos por quê? Porque Deus quer purificar a sua noiva. Existem mentiras escondidas, adultérios escondidos, fornicações, iniquidades que estão encobertas, roubos. Deus vai purificar a sua igreja. Quando você ouvir falar que o fulano caiu, que a igreja tal caiu, que houve um escândalo tal, por favor, você que é cristão, fique firme na tua fé, certo? Não importa se é na sua igreja, onde vai acontecer isso, deixa Deus abalar. Por quê? Porque é melhor purificar e limpar a casa. Por que vem um escândalo? Porque a pessoa não se arrepende. E Deus, Ele dá o tempo para o arrependimento. E como a pessoa não se arrepende, as pessoas não se arrependem, Ele precisa trazer à tona. Foi o que Ele fez com Davi. Davi, está muito claro isso na Bíblia, Davi não se arrependeu. E Ele trouxe tudo à tona, certo? O adultério de Davi, o assassinato de Davi. Então eu digo para você, não firme tua fé em homens. Não diga assim, o apóstolo Leandro é o grande homem de Deus, pelo menos nele eu confio. Olha, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. O que eu faço é cuidar para não cair. Mas quando você cai, é difícil não arrastar pessoas com você na tua queda. Né? Você se segura num e no outro e arrasta. Mas você tem que estar firme em Cristo. Porque ainda que você escorregue ou caia você, na tua vida, na tua casa, você fica em pé. Em Cristo Jesus. Então eu não quero saber, pastor, aconteceu tal coisa na igreja tal, está acontecendo tal coisa lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Pelotas. Não, bom, não é que eu não quero saber, porque a gente está aqui para vir ao socorro das situações. Mas eu quero que você compreenda que isso não pode destruir a minha fé. É tempo de Deus limpar a sua igreja. Então, você nota o seguinte aqui. O que eu quero destacar para ti nesse texto, voltando aqui para o nosso tema de batalha espiritual hoje, eu quero falar dessa batalha de alto nível. Nesse primeiro momento, o anjo Gabriel, quando ele vem, ele diz, homem muito amado, quando você começou o teu clamor, imediatamente eu vim, certo? Você não encontra aqui uma resistência. A profecia era de algo que já estava previsto, já estava escrito sobre tempos do fim. Muito bem. Mas agora eu vou pular para o capítulo 10 do livro de Daniel, e vai mudar aqui anos depois. Diz assim, no versículo 1, no terceiro ano de Ciro, não é mais Dário da primeira palavra do anjo. Rei da Pérsia, não é mais rei da Média, né, dos Medos, melhor, é rei da Pérsia. Foi revelada uma palavra a Daniel. Que palavra foi essa? Não diz que palavra foi, certo? Cujo nome é Beltesazar. A palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Opa, mudou o nível da batalha. Escuta, porque na tua vida nem toda batalha é de mesmo nível, é de mesma envergadura, é de mesmo foco espiritual. Cuida que eu vou te dizer, tem batalhas que vão se somar a verdadeiras guerras que estão acontecendo na dimensão espiritual e refletir na dimensão material. E ele entendeu essa palavra e teve discernimento da visão, quer dizer, ele entendeu que aquilo ali não era uma palavra como as outras, aquilo tinha a ver com o tempo do fim de todas as coisas. Você está entendendo? Tinha a ver com o tempo do fim, né? Não era algo comum, era algo forte, violento, algo que estava estremecendo a dimensão espiritual. Isso é importante. Bom, mas vamos seguir. E naqueles dias eu, Daniel, estive triste. Olha só que interessante. Eu estive triste e por 3 semanas inteiras, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entrou na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. Alguns dizem que, né? Alguns dizem que teve um jejum de Daniel aqui todo especial, que Daniel, na verdade, ele não comeu coisas agradáveis. E alguns teólogos dizem, não, Daniel não comeu nada, porque se ele não comeu manjar agradável, ele não comeu nem carne nem vinho, o que sobrou para ele comer? Nada, ele ficou em jejum completo. Bom, então fica aqui, né, porque a gente se baseia muito nesse jejum de Daniel de 21 dias, para fazer muitos propósitos. A questão para nós não é o que Daniel retirou da sua alimentação. A questão é o nível de quebrantamento e tristeza que estava Daniel. Aqui você pega um ponto importante nas tuas lutas. Às vezes a gente faz um jejum e quer que o jejum pague todo o preço. Mas o preço que foi pago não foi do jejum, foi do quebrantamento do coração de Daniel. E eu vou te mostrar por que eu afirmo isso. Mas vamos lá.
Vamos seguir no versículo 4. No 24º dia do primeiro mês, eu estava na borda do grande rio Idequel. Levantei os meus olhos, olhei, e eis que um homem vestido de linho, com os lombos cingidos de ouro fino de ufaz, seu corpo como turquesa, seu rosto parecia um relâmpago, seus olhos eram como tochas de fogo, seus braços e seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz de suas palavras como a voz de multidão. Engraçado, interessante isso aqui. Por quê? Porque quando ele viu Gabriel no capítulo 9, ele não descreveu nada disso. Ele viu aqui Gabriel que veio a dar resposta para ele. Agora ele dá a descrição de um homem, conforme, semelhantemente, aquela descrição que tem lá em Apocalipse, do próprio Jesus, sabe? Apocalipse 3, que fala que Jesus tinha olhos de fogo, ele fala que os seus olhos eram como tochas de fogo, e fala que Jesus tinha os pés como bronze reluzente, está aqui, ó, cor de bronze, né? E as suas palavras como voz de multidão. Então, quer dizer, já mudou a configuração do homem que está aqui na praia, quer dizer, foi uma visão que ele teve. Então, provavelmente a visão realmente do Messias, né? Está lá no Apocalipse 1,13, não é o capítulo 13, é o capítulo 1, versículo 13. Né? Ele teve essa visão. Bom, no versículo 7 diz, apenas eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram nada. Olha o que é você estar com a comunhão com Deus, no teu jejum, na tua oração, no teu propósito com Deus. Quer dizer, uma pessoa pode ter uma visão e quem está perto não enxergar nada, porque é uma visão espiritual. Fiquei sozinho, tive esta grande visão e senti-me desfalecido. Meu rosto empalideceu e não restou em mim força alguma, contudo ouvi a voz das suas palavras e ouvindo a cair num sono profundo com o rosto em terra. E eis que uma mão me tocou, me levantou e dos meus joelhos que tremiam. E ele me disse, Daniel, homem muito amado, atenta às minhas palavras que falarei e levanta-te, porque fui enviado a ti. E falando ele esta palavra, me pus de pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Então, por que o anjo veio? Né? Ou aqui uma visão aterradora, né? Que pode ser uma mescla, pode ser que ele viu isto, mas um anjo que acompanhava este homem que perfigura o Messias, podia estar junto conversando com Daniel. Então não fica claro aqui, né? Dá a entender que é o mesmo homem, mas ele vai depois dizer que ele é um anjo. Você vai compreender isso aqui. Então a visão ela é assim, né? Ela é uma outra dimensão. Mas vamos continuar aqui. Desde o primeiro dia em que você começou a clamar, eu vim. Significa o quê? Que foi por causa do jejum de 21 dias que o anjo veio? Olha só que interessante. Não foi pelo jejum, porque se fosse pelo jejum de 21 dias, o homem diria, quando você terminou o teu jejum de 21 dias, eu vim. Só que quando ele viesse, ele ia ter uma resistência ainda nos ares, então ele ia demorar mais 21. Então, entenda o que eu quero dizer com isso, que o jejum não vale nada, pelo contrário, quer dizer que o jejum, ele susteve essa luta, essa chegada desse ser espiritual aqui, né, angelical. Então o teu jejum, ele não é propriamente uma arma para mudar o coração de Deus, para que Deus ouça o que você está falando. Ele é uma arma para que você sustente a tua resposta, que já desde o primeiro dia vem. E por que uma resposta vem desde o primeiro dia na minha vida? Eu quero colocar isso para ti aqui, né? Por que uma resposta vem desde o primeiro dia? Ela vem desde o primeiro dia porque a Bíblia diz, tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. E se alguma coisa, diz a Bíblia, pedires em meu nome, meu Pai o fará, para que haja honra ao nome de Jesus. Você está entendendo que tudo que orar vai acontecer? Você está entendendo? Estou falando isso para que você tenha fé. Tudo que você orar, tudo que você pedir, tudo que você clamar, Deus vai conceder. Tenha fé e faça a tua parte, porque Deus vai conceder o teu pedido. Mas eu vou ter que sustentar a minha resposta, por quê? Porque dependendo do nível da batalha haverá lutas. Você nota que no capítulo 9, o anjo veio e não teve luta. Porque o nível da revelação foi outro, o sentido da revelação foi outro. A palavra que Daniel teve foi uma palavra que estava escrita num livro dos 70 anos. Mas agora, como Daniel teve uma revelação de uma palavra, e a palavra dizia lá no versículo 1, de uma guerra prolongada, assim se foi na dimensão espiritual também, a prolongação da resposta, devido à batalha que ele sofreu. Ver se você está entendendo o que eu quero te dizer, né? E aí todo o processo na vida de Daniel. Então vamos ler aqui, desde o primeiro dia que aplicaste teu coração compreender e humilhar-te perante o Senhor. Então o que trouxe a resposta? O que tocou o coração para que ele viesse a vir com a resposta? Foi o se humilhar, né? O se humilhar e procurar entender. Quer dizer, não desprezou aquela revelação, não disse, não sei, alguma coisa Deus está me falando. Não, isso fez com que o anjo viesse. E aí então, porque ele diz aqui no final do versículo 12,
eu vim por causa das tuas palavras. Quer dizer, o teu clamor, a tua oração, a tua humilhação, o que você falou. Tudo bem, vamos pegar aqui no versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Quer dizer, houve uma resistência na dimensão espiritual por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. É uma visão aqui interessante. Eu quero que você desmistifique, porque a gente já ouviu muito falar sobre essa palavra, mas eu quero dizer que toda vez que você ouvir falar sobre isso, virá algo novo, para que você possa lutar e ter cada vez mais vitórias na tua vida. Vê se você compreende. Ele não está falando aqui que o príncipe da Pérsia... Quem era o príncipe da Pérsia? Eu li para ti ali que era Ciro. Mas aqui não está falando de Ciro, está falando de um ser espiritual. Porque resistiu quem? Esse outro ser espiritual, né? Angelical ali que Daniel descreve. Então ele diz, ele se pôs defronte de mim. Não está falando aqui que houve uma luta de espadas, não está falando que houve grande guerra lá no céu. Nós entendemos que talvez haja, porque se pôs de frente de mim, e aí o que eu faço? Eu quero que você compreenda o seguinte, né? Ele fala aqui, e se pôs de frente de mim por 21 dias. Que tempo é esse? É o tempo aqui da terra. Mas na dimensão espiritual, o tempo não passa como passa na terra, vê se você entende. Não se passou 21 dias lá em cima, né? Mas o anjo falou que passou 21 dias. Mas se a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos para nós, como é que passou 21 dias para... Então 21 dias para ele lá seria 21 mil anos para nós. Então, essa resistência espiritual, ela pode não ter durado tanto tempo na dimensão espiritual. Deixa eu ver se você entende o que eu quero te falar aqui essa noite. Ela pode não ter durado tanto tempo na dimensão espiritual, mas na dimensão física, uma resistência da dimensão espiritual nos atrasa a resposta por muitos dias aqui na Terra. Por que eu estou te falando isso nessa noite? Estou te falando isso para que você persista e persevere nas suas orações. Porque do primeiro dia que você pedir algo para Deus, o anjo virá. Mas se houver um mínimo de resistência lá, te atrasa 1 mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano, 10 anos a tua resposta aqui. Uau! Vê se você compreende isso, porque tem crente que não sustenta a sua própria resposta. Meu Deus, por que as coisas não são restauradas, pastor? Por que eu não vejo famílias sendo restauradas? Por que o milagre que eu recebi lá, disseram que eu ia ser um profeta das nações, eu nunca saí da minha cidade? Bom, é esse nível de revelação que você recebeu, um alto nível de revelação. Você precisa entender que deve aprender a lutar por ele. Por exemplo, Davi foi ungido rei com 15 anos, assumiu o trono com 40. Se passaram 25 anos ali, né? Abraão recebeu a promessa de um descendente, de Sara, com 75 anos, mas o filho veio com 100 anos, passou 25 anos. Quer dizer, de uma fé inabalável. Inabalável, deixa eu explicar para você. Fé inabalável não é a fé que não se abala. Pelo contrário, fé inabalável é aquela fé que foi abalada. E ela perseverou até o final. No meio do caminho pode ter esmorecido, falecido Abraão, teve um filho, mas no final ele chegou na promessa. Isso é uma fé inabalável. Não se sinta menos por dizer, o irmão tem fé, o irmão lá é que tem fé, eu não tenho, que perseverou. Não importa esse caminho, por isso que eu disse para você, não julgue o servo alheio quando ele tropeça no meio do caminho. Fortaleça os irmãos, né? Seja justo, porque pode ser que no meio do caminho eu caia, eu tropeço, mas o meu compromisso é levantar e seguir na minha fé, porque eu posso chegar lá no final e Deus dizer assim, tu és um pai da fé. E você vai dizer, mas eu conheço a história dele, não é tão bonita assim quanto dizem. Pode não ser, mas eu tenho que cumprir o propósito de Deus, chegar até o final dos propósitos de Deus. Então, você não olha para o caminho, certo? Não olha para os tropeços. Não estou dizendo para passar a mão por cima de quem cai, mas a gente tem que entender que essa pessoa que caiu tem a oportunidade de se levantar e ela tem a oportunidade de ter um testemunho mais forte do que ela realmente tinha. Lázaro precisou morrer, passar 4 dias, ressuscitar, para que ele tivesse um testemunho de vida para contar. Então eu quero que você compreenda isso. Esses 21 dias aqui na Terra não foram 21 dias no céu. Eu sei que o anjo falou aqui, mas como é que eu vou interpretar esse texto literal? Se a dimensão espiritual é tem um tempo lá diferente do nosso, você entende? Então eu quero que você compreenda essas coisas que são tão importantes. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso por quê? Porque você pediu para Deus aqui um algo sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua saúde, sobre teu casamento, você quer construir uma casa, tá bem, você orou. No capítulo 9, quem está me acompanhando aí desde o começo da live, viu que no capítulo 9, versículo 23, numa outra oração de Daniel, o anjo veio ligeiro.
representa aquelas orações que você ora e são respondidas rapidamente. Ah, eu não sei porquê, que tem coisas que na minha vida vão e fluem rapidamente, outras estão demorando tanto, acho que é porque não é de Deus. Calma o teu coração. No capítulo 10, você viu que demorou por 21 dias. E Daniel ficou triste. Mas por que o anjo veio? Pelo jejum? Não, pela palavra. Daniel começou a falar, profetizar, declarar as coisas. Também se entristeceu, se contristou, ou seja, se quebrantou, se humilhou, pediu perdão dos seus pecados, se limpou o caminho para que não houvesse brecha. Muito bem. E aí ele disse então que quando a resistência veio, Miguel, que é um dos primeiros príncipes, sinal que tem mais, veio ao encontro. Eu não estou falando ainda sobre essa questão, não classifiquei, né, os principados, potestades, poderes e dominadores, que está lá em Apocalipse, em Efésios capítulo 6. Né? Mas você já nota aqui uma briga em nível de principado. Você está entendendo? Ou seja, o que estava acontecendo aqui? Império dos medos, persas, depois viriam os gregos, né? Tomando o território aqui, porque já tinha sido profetizado pelaquela estátua de Daniel. Né? Então ele fala assim, né? Lá no versículo 21 ele diz, por exemplo, assim: mas eu direi a ti o que está escrito no livro da verdade. Que livro da verdade é esse? O livro da verdade. Por quê? Que livro da verdade é esse? Há um livro da verdade aqui, né? Talvez um livro celestial. E ninguém há que se esforce comigo contra aquele, senão Miguel, vosso príncipe. Então ele está dizendo que há uma resistência nos ares, não tem um outro que consiga lutar a não ser esse. No versículo 20 ele diz: sabes por que vim a ti? Tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Ele está falando já de uma troca de reino, tanto no físico como numa dimensão espiritual. Então, resumindo aqui a coisa, né? Resumindo, porque eu quero que você seja efetivo. Eu não estou vindo aqui para ser aquele professor de batalha espiritual que te enche de coisa e você não vai usar a maioria delas. Por que você não vai usar? Não é que eu esteja desprezando o conhecimento de ninguém, pelo contrário. Né? É que você precisa de algo hoje para a tua vida agora, hoje, nesse momento que você está vivendo, nessa tribulação que você está vivendo. Então, eu posso falar em outro momento, em outras coisas sobre batalha espiritual, que envolvam um estudo mais detalhado, né? Mas hoje eu gostaria que você saísse dessa live dizendo: é isso que eu preciso assumir a minha guerra, assumir a minha batalha. Se a minha batalha não é a batalha do capítulo 9, que eu olho, logo o anjo vem, é porque está tendo resistência nos ares. Eu estou até brincando aqui, né? Conversando com meus filhos, explicando para eles essa palavra, né? E dizendo para eles assim: vamos fazer o cálculo aqui, né? Para a gente ver, porque um dia é como 1000 anos. Então, se 21 dias, eu falei, por exemplo, brincando com eles aqui, o anjo saiu com a resposta. Aí nessa saída do anjo ele tropeça numa pedrinha celestial. Estou brincando, né? Para você ter uma alusão. Ele tropeçou e o anjo está caindo lá. Caiu. Já passou uns 10 dias para nós aqui na Terra. Estou brincando. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o tempo, céu e terra, eles são diferentes. Que talvez lá no céu não houveram esses 21 dias. Porque eu imaginava assim, estou falando porque no primeiro momento, quando alguém prega, eu ficava pensando assim: pô, 21 dias lá, espada, pim, eles brigando, né? Aquela guerra toda por 21 dias lá. Pô, que fôlego tem esses anjos, deve ter, né? Tá todo machucado. Aí veio Miguel, atrasado. Pô, Miguel, 21 dias não me aparece aqui, eu tô aqui lutando contra esse príncipe, né? Essa é a ideia que eu particularmente fiquei no primeiro momento, da primeira vez que eu ouvi essa palavra, né? Mas meditando na realidade das coisas hoje, eu quero que você compreenda isso. Não tem esse tempo todo na dimensão espiritual, né? Então, por isso que a Bíblia fala que o homem, ele é como uma flor. De manhã ele é uma semente, né? À tarde ele é uma erva e à noite as folhas já estão caindo. Porque é assim que a dimensão espiritual nos enxerga. É tudo muito rápido, é como se eu estivesse aqui assim, ó, a 1000, eles estão me olhando e eu tô aqui. Por quê? Porque um dia para eles é como 1000 anos para mim. Então, enquanto eles estão um dia lá de 24 horas, eu tive que fazer 1000 aqui na Terra. Então, eu tô na minha dimensão. Estou me olhando e dizendo: esse cara é ligeirinho, né? Ele é rápido, né? Então, isso é uma velocidade de dimensões diferentes, certo? Então, uma resposta de oração, também ela funciona assim, você entende? Enquanto eu estou aqui orando, que ela manda a Deus, passou 21 dias, o céu está vindo. Por que eu estou falando isso? Para que você tenha paciência, perseverança na tua batalha espiritual, para que você compreenda que você está mexendo com uma resposta que vem de um reino espiritual para um reino físico. Por isso a gente está falando em portais, tem que abrir um portal e o anjo descer. Quando o anjo entra na minha dimensão, o anjo passou 21 dias. Ah, sim, passou 21 dias aqui, anjo. Mas para ti passou quanto tempo? Talvez tenha passado segundos, porque eles se movem também
muito violentamente, porque são espírito, né? Que se move na velocidade da luz para cima. Então eles estão se movendo. Mas esse movimento deles, igual, né, tem uma representação aí de tempos diferentes. Você vai dizer, mas eu não sei esse negócio de tempo diferente, não. Onde é que está isso na Bíblia? Está na Bíblia. Mas se você também quer pela ciência, os planetas, de um planeta para outro, de um espaço para outro, o tempo já passa diferentemente. Você sabia, por exemplo, que uma mosca, ela enxerga 7 vezes mais rápido do que nós? Significa que quando você vai dar um tapa na mosca, ela olha a tua mão assim, ó, bem devagarinho, ela olha e diz assim, vai me dar um tapa, e sai voando. Não consigo matar essas moscas, né? Porque ela tem uma visão 7 vezes mais rápida que nós, você está entendendo? Então ela enxerga tudo mais lento ao redor dela. É uma coisa incrível isso aí. Mas eu estou trazendo você para essa dimensão para você olhar o que diz assim, pô, eu orei, faz um mês que eu estou orando, que eu estou clamando, que eu estou lutando e nada acontece. Não é pelo nível da tua luta. Puxa uma espada hoje, corta a cabeça do diabo e tal, hoje vai funcionar a minha oração. Não, no primeiro dia Deus já te atendeu. Você pediu, a tua resposta está a caminho. Há uma resistência na dimensão espiritual. Eu não sei qual é o principado, não sei se é príncipe, potestade, dominador, mas eu sei que, segundo a palavra de Deus, há uma resistência espiritual que você precisa perseverar na oração. Os 21 dias de Daniel tem mais a ver com perseverança, entendeu? Naquilo que Daniel realmente queria saber, do que realmente como uma arma efetiva de derrotar o diabo. Não é isso. Você viu que quem derrotou o diabo foi o arcanjo Miguel quando ele veio, não foi? E então, depois, Daniel, que você jejuou 21 dias, eu tomei mais força, né? E vim. Ele não falou nada disso. Vamos interpretar o texto, não quero ser aqui, né, um intérprete, um inventor de coisas. Estou interpretando o texto, chama-se, né, que é a hermenêutica do texto aqui, né? A interpretação. Quer dizer, o anjo disse, então Miguel veio como reforço. Ah, mas você sabe, não foi o jejum de Daniel que desatou o Miguel para vir? Bom, eu não sei se o céu funciona dessa forma, mas eu sei que o jejum também ajudou Daniel a se manter firme. O jejum também me ajuda a me manter firme no propósito. Você entende? É você tentado a comer carne, é você tentado a desistir do jejum. Teve uma irmã uma vez que chegou, nós estávamos em jejum, e ela então, fizemos uma festinha ali na igreja, né? E ela pegou, nós servimos cachorro quente para a turma, e a gente estava conversando e ela instintivamente, né, botou um cachorro quente na boca e comeu o cachorro quente, mordeu um pedaço. E ela estava comendo, eu falei, mas você não está de jejum? Pastor, mordi o cachorro quente, meu Deus, e agora o que eu faço com isso aqui? Né? Opa, aqui, deu aqui uma caída na minha câmera, né? Deixa eu puxar aqui. Nós estamos aqui ao vivo, deixa eu puxar aqui e pegar na minha mão mesmo, para finalizar isso aqui contigo. Então o que aconteceu aqui, né? Ela comeu o cachorro quente, aí ela disse assim, meu Deus, quebrei meu jejum. Eu falei, não, irmão, isso não é um legalismo, não é uma religiosidade, né? Você precisa, eu disse para ela, não engole esse pedaço aí, cospe fora e vamos seguir o jejum adiante. Ela falou assim, mas agora eu vou terminar esse cachorro quente então. Eu falei, não, por favor, não é por aí, né? Eu disse pra ela, não vai terminar o cachorro quente, entrega esse cachorro quente de uma vez. Então não é porque você entendeu que você entrou numa guerra e você viu aquela consequência da guerra e agora você vai desistir de tudo. Então a gente começa um jejum, não termina, melhor não ter começado. Começa um propósito, não termina, melhor não ter, né, feito o propósito. Quero que você entenda isso, para que você compreenda essas coisas. Então, o que eu tenho para te dizer essa noite? Né? O que é essa batalha espiritual? Eu não sei se alguns entram na live e dizem assim, eu quero um estudo profundo de batalha espiritual. Então, bom, eu fiz outros vídeos falando sobre regiões de cativeiro, armas da luz, né? E esse agora tem a ver, então, com uma batalha de alto nível de perseverança. Mas eu achei que nós íamos ter, nesse caso, pastor, que entrar na dimensão espiritual e entrar junto com esses demônios e repreender. Bom, você está entendendo o que Daniel fez basicamente? Ele orou, se arrependeu dos seus pecados, se quebrantou, se entristeceu, se humilhou e jejuou. Quando aquela casta não quis sair daquela pessoa, né, Jesus falou assim, essa casta não sai sem jejum e oração. Mas o que acontece com jejum e oração? Ela levanta o ranking de você. O demônio resistiu à saída do corpo da pessoa, no caso de Jesus ali, desse exemplo, né? Ele resistiu por quê? Ele resistiu porque Jesus falou, vocês precisam de mais jejum e oração, ou seja, vocês ainda não têm autoridade espiritual
para romper com essa casta que está dentro dessa pessoa. Então, o jejum e oração leva você a um nível de um ranking espiritual de autoridade. É como se você passasse de soldado para tenente. Você entendeu? Provo isso, porque Jesus falou assim, Jesus foi contestado pelos fariseus, dizendo, os teus discípulos não jejuam, mas a lei manda jejuar. Ele falou, eles não jejuam porque o noivo está presente na festa. Quando o noivo não tiver mais, eles vão ter que jejuar. Então, quer dizer, Jesus diz, eu sou a autoridade máxima. Eles não têm autoridade maior que a minha aqui na terra. Então, eles não jejuam porque eles sabem que a hora que eu mandar os demônios embora, eles vão ter que sair. A hora que o demônio chega e me vê, já tem que ir embora. Mas quando eu não estiver aqui, a autoridade vai ser eles. E aí eles vão ter que jejuar. Você está entendendo que o jejum, ele traz essa porção sobre a tua vida, onde você se mantém como um general. Sabe que o capitão é o último a abandonar o navio? Porque ele é o capitão. Então todo o cargo mais baixo pode abandonar o navio, mas ele não. Então quando você assume ser capitão da tua batalha, quando você assume ser capitão da tua vida, quando você assume essa batalha, aí você vai precisar sim jejuar. Mas não é que a resposta depende do teu jejum. Você depende do teu jejum para se manter no navio afundando. Você entende? Então é isso que eu quero te dizer. Né? Isso que eu quero te falar, seja perseverante na tua batalha espiritual. Não é tanto pela tua habilidade, pelas armas que você tem. Mas eu sou graduado, né? Eu fiz um curso de batalha espiritual lá nos Estados Unidos, né? Fez curso e aí vai fazer o que agora com isso, né? Ganhou uma espada justiceira, né? Ganhou uma espada especial? Pode até ser, mas o inimigo vai olhar o seguinte, vai tentar fazer você esmorecer, porque essa é a maior batalha que nós sofremos, é essa. A maior retaliação que nós temos é não perseverar naquilo que Deus propôs para que nós viéssemos a perseverar. Então essa noite eu te chamo a atenção. Persevera. Tem batalhas que se resolvem rapidamente, o anjo vem e te entrega a resposta. Tem batalhas que vão exigir 21 dias, outras 7 dias, outras vão exigir mais que 21, vão exigir o ano inteiro. Entenda, batalhas de restauração, quando envolvem feridas, vou te dar a dica aqui, hein? Isso é o macetezinho da prova, aquele, né, que o professor dá. Quando envolvem feridas da alma, por exemplo, um divórcio, uma traição, um amigo que aprontou uma para você, e houve uma ferida profunda, você às vezes não consegue resolver isso rapidamente, porque o anjo vem com a resposta, mas precisa haver um tratamento também no interior da pessoa. Você pega um Daniel quebrantado, um Daniel contrito, um Daniel que já está pronto para receber de Deus as coisas, né? E às vezes as pessoas não estão prontas, então elas querem entrar na batalha, mas o coração delas também não está preparado. Então eu quero que você compreenda isso. Para mim, a maior arma que eu tenho de batalha espiritual, né, é a perseverança. E se eu testemunho algo, seja uma pessoa que está lutando contra um câncer, uma pessoa que está lutando contra, né, uma Covid, aquela que teve só os sintomas iniciais, durou uma semana, ela já está bem, o testemunho dela é esse. Nem sei se eu tive, mas aquela pessoa que passou pela UTI, foi entubada, passou batalhas, e ela demorou para receber sua resposta, né, sua cura, mas o testemunho dela virou poderoso, porque ela perseverou. Você pode ficar doente e dizer assim, Senhor, já que eu vou ficar doente, não quero sofrer tudo isso, leva a minha vida, né? Pronto, não vai ter testemunho nenhum. Então, a maior arma de batalha que eu vou te dizer aqui, né, não é uma espada, não é um escudo, é a perseverança. Então hoje fica com essa arma. Eu tenho dado assim algumas armas. Na outra aula, você pode assistir o vídeo depois, em que eu falei em 2 armas poderosas, que é o louvor e a adoração. Né? No primeiro vídeo da série eu falei sobre a arma do confessar de pecados, que é considerada uma arma da luz. Não existe nenhuma arma que você vai poder embanhar que vai resolver esse teu problema, a não ser as armas espirituais. Não se esqueça que os frutos do Espírito são tão mais importantes que os dons espirituais. Todo mundo quer ter dons espirituais. Dom de cura, dom de discernimento, dom de milagre. Tá bom. E os frutos do Espírito, temperança, bondade, domínio próprio, amor, né? Na verdade, eu digo que o fruto do Espírito é um só. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é o amor. Ela não fala dos frutos do Espírito, sabia? Eu dei o texto lá direitinho para você ver, lá de Gálatas 5, 22, por ali. Ela fala que os frutos do Espírito, o fruto do Espírito é o amor, perseverança, temperança. Como assim? O amor, ela não põe em plural. Por quê? Porque é como se fosse uma bergamota, uma tangerina, para quem é de outro estado. Né? Ela é um fruto, mas tem vários gomos. O fruto é o amor. E os gomos é perseverança, temperança, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Sabe? E contra esses frutos não há lei.
Não há lei, não há resistência, não há batalha, não há lei. Escuta, ei, quanto ao fruto do amor, não há lei. Então, se você não produzir o fruto do amor, que se caracteriza por ter, manifesta-se por perseverança, por temperança, por bondade, por tudo isso, não há lei, não há resistência espiritual, não há nada que vai te impedir de alcançar os teus propósitos. Ah, mas a pessoa me traiu. Ei, o fruto é o amor. O que o amor vai dizer? O que Deus que é amor vai dizer sobre essa situação? Ah, Deus pode dizer, mas eu não aceito. Bom, então você não vai vencer essa batalha vai vencer você e vai levar aquilo que você tem de melhor, que é o amor que o Espírito Santo derramou no teu coração através de Cristo Jesus. Está na Bíblia isso aí. Você tem o amor de Deus em você. E esse é o melhor fruto que alguém pode comer de você. Porque o fruto do amor é esse. É quando alguém vem em mim e come desse fruto. Ele diz, uau, estou comendo desse fruto, que ele é doce na minha boca, porque, né, ele é regado com amor. Então você está entendendo? E Daniel, ele não tem ali, ele não acionou a turma de oração da igreja, não que você não possa fazer, mas ele não fez nada disso, ele conseguiu só no quebrantamento dele mudar a história. E depois, se eu ler para você essa revelação que ele teve, você vai ver que essa revelação que ele teve foi uma revelação de quê? Foi uma revelação de todos os reis que iam vir até o anticristo. Ele que fala, até o final do livro de Daniel, é a revelação. Olha, não sei como é que o Daniel conseguiu registrar tudo isso, mas ele escreveu tudo num livro e o livro foi selado, porque é para o tempo do fim. Eu digo que Daniel, ele é o apocalipse, né, do Velho Testamento. Tá? Então, deixo isso contigo, deixo essa palavra contigo. Tenho acompanhado aqui o pessoal que está escrevendo aqui, está me dando aqui graça e paz, né? Tayane Quadros, eu vi que está aí a Tereza Tasca, está aí também o Rodrigo Pereira, né? A Sandra Ribeiro. Estou aqui acompanhando vocês aqui, o que vocês escrevem. Pode escrever comentários, Samanta Vargas também, olha aí, que benção poder ter vocês, a Raquel Melo, né? Estou com todo mundo aqui, a Daiane, tá todo mundo aí, né? E compartilha esse vídeo, eu vou postar esse vídeo no YouTube, hoje deu uma falhazinha aqui, mas é aquelas coisas, né, que a gente tá 5 minutos para começar a live e dá uma falha aqui, eu prefiro não arrumar e sair e não atrasar muito, né, porque senão a gente acaba atrasando demais, ok? Então, continua firme, nós estamos aí também em 12 dias de portas abertas, né, falando sobre as 12 portas, vai começar a live agora, né, da reunião na igreja, e estamos com 21 dias de jejum. Se você diz, eu não fiz 21 dias, faça o que está no teu coração, mas não esqueça, se o anjo tropeçar lá em cima, já nos atrasa aqui, né? Estou brincando, mas se houver uma resistência espiritual lá em cima, no segundo céu, vai atrasar muito aqui a nossa resposta. E você precisa, então, estar firme, esperando a tua resposta. Só tem uma maneira desse anjo ter ficado 21 dias lutando. É se ele saiu de uma dimensão e entrou na nossa dimensão que conta os dias. Mas se a guerra foi em nível espiritual, provavelmente não demorou tanto tempo para eles. Então, saiba que a tua resposta já está a caminho. Persevere, porque Deus vai te dar a vitória. Em nome de Jesus. Amém? Te abençoe, então. E eu vou estar postando esse vídeo no YouTube também, para você se inscrever lá. Se você não é inscrito, inscreva no canal, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas e continuar aí até a próxima semana. Te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz.